Boa noite, Siqueira. No Rede TV News de hoje, nós temos o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antecipa a volta das férias e discute seu futuro na pasta com o presidente Bolsonaro. Olá, boa noite. Coronavírus já matou 213 pessoas na China. Cerca de 10 mil estão infectadas. Brasil tem 12 casos suspeitos de coronavírus. 7 são em São Paulo. Em Minas, chega a 196 o número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Em São Bernardo do Campo, polícia investiga se filha suspeita de matar os pais e o irmão teria trocado o chip de seu celular antes do crime. A polícia mineira investiga o caso de uma adolescente que deixou a filha de apenas 3 meses sozinha numa calçada. O caso foi registrado por câmeras de segurança. A jovem de 17 anos aparece na imagem com o bebê de 3 meses no colo e logo depois coloca a criança na calçada e vai embora. A polícia abriu inquérito para apurar o caso que aconteceu na quarta-feira em Buritizeiro. A jovem chegou a fazer uma postagem nas redes sociais dizendo que não abandonou a filha, que deixou a menina no chão para resolver um problema com o pai da bebê e depois pegou ela de volta. O casal teria brigado. Na publicação, ela diz que jamais abandonaria a filha, mas sabe que nada justifica ter colocado a menina no chão. O Conselho Tutelar também foi acionado e verificou na casa da jovem que a bebê estava bem e sem sinais de violência. A criança também irá passar por exame de corpo de delito. A jovem diz que sofre de problemas psicológicos. A polícia deve ouvir a adolescente, familiares e pessoas próximas. Se for configurado abandono de incapaz, a pena é de 6 meses a 3 anos de prisão. Uma explosão destruiu um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. Testemunhas contaram que a explosão teria acontecido em uma das bombas de abastecimento. O incêndio atingiu 2 carros e a loja de conveniência do posto, localizado na Avenida Brasil, na altura de Irajá, na zona norte do Rio. Segundo os bombeiros, uma pessoa recebeu atendimento, mas não foi preciso levá-la para o hospital. Subiu para 196 o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais por causa da chuva. Em Belo Horizonte, uma das explicações para as inundações provocadas pelos temporais está na canalização de 25% dos córregos e rios que cortam a cidade. Uma das imagens mais impressionantes da tempestade da última terça-feira foi esta. A água jorrou de dentro para fora das galerias pluviais e formou ondas no meio da rua. O fenômeno aconteceu numa região onde o asfalto esconde um córrego de mais de 20 quilômetros de extensão. A água de rua, ela revolta contra a opressão e ela arrebenta as canalizações. Todo o rio tem que girar, todo o rio tem que rolar em leito livre. Estas imagens mostram as obras de canalização do córrego do Leitão, que corria a céu aberto até a década de 60. A promessa era de que a construção de ruas e avenidas resolveria o problema das enchentes na Zona Sul. Mas foi nessa região que ocorreram as maiores inundações durante a última tempestade. 3 dias após o temporal que devastou boa parte da capital mineira, a gente ainda encontra muitos sinais de destruição. Esses carros estavam estacionados exatamente numa área onde passa um córrego que foi canalizado. Os veículos foram totalmente encobertos pela inundação. O principal rio de Belo Horizonte também é motivo de preocupação dos ambientalistas. Nos últimos anos, boa parte do Ribeirão Arrudas foi coberta por asfalto e concreto. Se não tem terra, onde que a água vai infiltrar? Então, é necessário um processo de desimpermeabilização e diminuir a drenagem para a água infiltrar o chão e transformar Belo Horizonte numa cidade jardim. Além de Belo Horizonte, outras 195 cidades de Minas Gerais decretaram situação de emergência. Em Conselheiro Lafayette, os bombeiros encontraram um corpo de uma mulher desaparecida desde a última sexta-feira após ser levada pela enxurrada. Segundo a Defesa Civil, 56 pessoas morreram no estado e 53 mil estão desalojadas ou desabrigadas. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu hoje mais um alerta para o risco de desabamentos e inundações. O estado de atenção segue até a próxima semana. Enquanto isso, a cidade tenta se recuperar dos estragos dos últimos dias.
O seu Wagner mora em uma das regiões mais atingidas pelas chuvas que castigam Belo Horizonte desde o início do mês. A Vila Bernadette, no Barreiro. Ele era vizinho das 7 pessoas que morreram soterradas depois que um barranco cedeu há uma semana. Também atingida, a casa dele foi isolada pela Defesa Civil. Com o temporal da última terça-feira, a situação piorou. O morador reclama que o bairro devastado continua sem assistência. Num dia teve muita gente, mas até hoje, depois passou, ninguém veio falar nada, o que vai fazer, o que não vai fazer. Na região oeste, as ruas seguem cobertas de barro. Esse muro que desabou ainda interdita parte da calçada. Perto dali, os funcionários tentavam recuperar os campos de futebol, que viraram um grande lamaçal. O bar do Seu João está fechado há 2 semanas, um prejuízo de quase 20 mil reais. E hoje eu vivo esse descaso. Tem 20 anos que eu trabalho aqui, eu emprego 4 pessoas. Tivemos que fechar a Tereza Cristina, fazer uma manifestação para eles olhar para a gente, que até o lixo estava no mesmo lugar. Na região sul, quase não há mais rastro dos estragos causados pelas chuvas. Esse ponto aqui, onde nós estamos, fica bem pertinho da casa do prefeito de Belo Horizonte. E as obras de reconstrução já estão na fase final. Na Praça Marília de Dirceu, foram registradas essas imagens impressionantes do último temporal. Considerando o estrago que causou, realmente ficou pronto bem rápido. Já está praticamente normal. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, 2.500 servidores trabalham 24 horas por dia na recuperação dos estragos, sem distinção de locais. 10 mil toneladas de entulho e lixo já foram recolhidas. Depois de anos e anos de blá, 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 de muita promessa, muito discurso, quando você acaba trombando com a verdade, fica sabendo que das 55 obras que receberam verbas federais, apenas duas foram completadas e nada mais. E aí você fica ouvindo discursos, blá, 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 mais discursos. Isso é uma vergonha. E no Espírito Santo, mais de 15 mil famílias estão fora de casa por conta das chuvas. Uma das cidades mais atingidas pelo temporal foi Iconha e hoje várias casas e imóveis passaram aí por um reforço na fiscalização feita pela Defesa Civil. São rachaduras, telhados quebrados, cômodos totalmente sem paredes. O que mais se vê na cidade de Iconha são casas como essa daqui, como aquela outra ali do outro lado do rio, imóveis completamente destruídos. Uma cena que reflete bem a realidade do município com o maior número de desabrigados e desalojados do Espírito Santo. Somente aqui na cidade são quase 2.100 pessoas fora de casa. Está vivendo através das mãos solidárias dos familiares, né? Graças a Deus eu tenho como ter esse recurso. Nesta sexta-feira, a Defesa Civil Estadual organizou um mutirão em conjunto com o Conselho Regional de Engenharia. Vários imóveis receberam a visita dos técnicos. A gente vê imóveis com grandes patologias, né, grandes rachaduras, movimentação de estrutura. Então, há sim o caso, provavelmente, de outras residências e outros imóveis que precisarão ser demolidos também. Na última quarta-feira, um prédio de 4 andares foi demolido. Algumas casas não tiveram a estrutura danificada, mas a água que foi até o 2º andar deixou o local cheio de mofo e inabitável. Moradores de Iconha, região sul do Espírito Santo, lutam para voltar à rotina. Mas por aqui, o trabalho está longe de terminar. Eu não perdi a fé em Deus ainda. Em Fortaleza, a chuva causou transtornos. Várias vias ficaram alagadas. A água também invadiu o aeroporto. O terminal de passageiros ficou assim. Era preciso desviar das goteiras e tomar cuidado com o piso alagado. A chuva jorrava do teto. Funcionários tentavam em vão diminuir o excesso de água. A empresa que administra o aeroporto informou que os voos não foram afetados. No início da manhã, os alagamentos complicaram o trânsito.
Nesta avenida, na região central, pelo menos 2 carros ficaram submersos. Um motorista que estava em uma caminhonete flagrou a cena. Eu estou dentro do carro, estou tranquilo, por enquanto, mas muito carro sendo perdido aí, ó. Este veículo se envolveu em um acidente com um ônibus. O motorista ficou ferido. Nesta avenida em obras, em um bairro nobre, uma correnteza se formou com a força da água. Nesta avenida, a principal ligação entre a via hoteleira e o aeroporto, esta enorme cratera se abriu bem debaixo deste viaduto. A avenida está interditada o dia todo, deve permanecer assim. A prefeitura já iniciou aqui os trabalhos e garante que a estrutura do viaduto não foi abalada. Nós trouxemos a Defesa Civil da cidade de Fortaleza aqui o mais rápido possível. Eles estiveram examinando, não tem absolutamente nada com relação à estrutura. Antes da interdição, era tanta água que os carros passavam com dificuldade. Na praia do Mucuripe, apareceu uma enorme mancha negra no mar. A prefeitura disse que é resultado do acúmulo de lixo no riacho que desemboca na praia. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, a aproximação da zona de convergência intertropical e a atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis causaram as fortes chuvas em Fortaleza. E um navio plataforma que estava no meio da Baía de Guanabara foi arrastado por uma forte ventania até a costa da praia de Boa Viagem, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A aproximação da grande estrutura de 78 toneladas assustou quem passava pela orla na noite desta quinta-feira. Quase bate na orla. Rapaz, que chuva é essa, cara? 2 cabos do navio plataforma P-70 se romperam durante o processo de ancoragem após um forte temporal atingir a região metropolitana do Rio. Um dos rebocadores tentou segurar o navio, mas não conseguiu. Em nota, a Petrobras afirmou que já reconduziu a embarcação à área onde aguarda autorizações para seguir até o campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos. A companhia disse ainda que não houve vítimas e danos ao meio ambiente. E uma comissão de investigação foi instaurada para apurar as causas do acidente. E vamos saber qual é a previsão do tempo para este fim de semana. Fevereiro começa com mais chuva pelo Brasil. As pancadas ocorrem especialmente no período da tarde. Atenção especial para chuva forte e tempo carregado entre o Pernambuco e o leste do Pará. Sábado vai ser com tempo fechado e temporal mais uma vez em Fortaleza e em Natal. A tempestade também deve atingir Porto Velho e Cuiabá. Alerta para chuva volumosa entre o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e o Rio de Janeiro. Em São Paulo, muita chuva nos próximos dias. Na capital, pelo menos até terça-feira, o tempo fica cinzento e chuvoso. Máximas entre 28 e 30 graus. A chuva vai se espalhar pelo litoral paulista. Em Santos, sábado começa com sol, faz 34 graus, mas logo a chuva chega. No domingo, tempo chuvoso e fechado. No Rio de Janeiro, antes das pancadas de fim de tarde, vai dar para curtir o sol e a praia. Já no domingo, a chuva pode chegar a qualquer hora. Agora, em Vitória, muito sol e calor, 35 graus amanhã e 34 no domingo. No sul do Brasil, o tempo começa a abrir aos poucos. Em Florianópolis, tem possibilidade de chuva e máxima de 30 graus. Em Boa Vista, o sol brilha o dia todo e faz 35 graus. O presidente Jair Bolsonaro disse que só trará de volta os brasileiros que estão na China se puder deixá-los em quarentena em virtude do coronavírus. O número de casos suspeitos no Brasil subiu. Ao vivo de Brasília, a repórter Renata Teodoro tem as informações, né, Renata? Boa noite. Oi, boa noite, Gabi, Boris, boa noite para você que está acompanhando a gente. É isso mesmo, Gabi, o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiu de 9 para 12, distribuídos em 5 estados. São 7 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 caso em Santa Catarina, 1 no Paraná e 1 no Ceará. Esse balanço considera casos entre o meio-dia de ontem e o meio-dia de hoje.
E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para tratar sobre o coronavírus aqui no país e sobre a situação também dos brasileiros que estão na China. E aí o ministro Ernesto Araújo, ele ressaltou que é necessário negociar com o governo chinês para que essas pessoas retornem ao Brasil. E Bolsonaro afirmou que a falta de uma lei de quarentena pode ser um obstáculo para trazer esses cidadãos de volta. Vamos ouvir agora o que é que o presidente falou. Ao lado do prefeito da cidade, Bruno Covas, e também de secretários de saúde, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a criação do Centro de Operações de Emergência, que vai monitorar o coronavírus no estado. Profissionais da saúde vão receber treinamento especial e R$200 mil serão destinados para a compra de kits de diagnóstico e equipamentos de proteção individual. O processo é identificar aquele... Houve um problema, nós vimos agora uma reunião que trouxe um comitê de crise dirigido pelo governo de São Paulo, onde há até agora 7 casos suspeitos que estão sendo monitorados no estado. E vamos ver agora a reportagem em que o presidente da República fala sobre o coronavírus. Até o momento, nenhum infectado no Brasil. Tá? Temos alguns nacionais, em especial da região de Wuhan, que querem voltar para cá e têm pedido o nosso apoio. E, obviamente, o apoio custa dinheiro, meios que o Brasil vai ter que se esforçar para consegui-lo. Começa pela própria Força Aérea. Quando se precisa das Forças Armadas, não dá para chamá-la de uma hora para outra que ela vai estar em condições de cumprir sua missão. Para 30 nós temos a possibilidade da Força Aérea cumprir essa missão. Existe a possibilidade. Agora, todo mundo diz que não está contaminado. Isso nós sabemos disso aqui. Tem que fazer um exame prévio lá, tá certo? Quem tiver qualquer possibilidade de apresentar um sintoma não embarcaria, e chegando aqui, pela ausência da lei da quarentena, nós temos que discutir com o parlamento. Nós vamos decretar a quarentena, com toda certeza, numa base militar, longe de grande censo populacional, para que a gente não cause pânico, transtorno junto à população brasileira. E a partir de hoje, em todo o Brasil, quem instalar placas novas em veículos vai ter de usar o modelo padrão Mercosul. As informações com o repórter Giovanni César. A mudança começa hoje, mas ninguém precisa sair correndo para trocar as placas dos veículos. Qualquer alteração envolvendo emplacamento já vai ter placas novas padrão Mercosul. Por exemplo, roubos, furtos, danos, extravios. Carros novos já vão sair com placas novas também, além de mudança de cidade ou de estado. As placas vão ter cores distribuídas de acordo com 6 categorias. Carros particulares terão placas brancas com cores de letras e números em preto. Táxis, por exemplo, terão placas brancas com letras e números em vermelho. Hoje, as placas têm 3 letras e 4 números. A partir da implantação das placas padrão Mercosul, elas terão 4 letras e 3 números. O desemprego no país fechou 2019 em queda. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada hoje. No trimestre encerrado em dezembro, o IBGE registrou 11.600.000 pessoas desempregadas no país, correspondentes a uma taxa de 11% da população ativa. No trimestre anterior, o índice estava em 11,8%. Com isso, a média anual de desemprego em 2019 foi de 11,9%. O índice é menor que o registrado no ano anterior, de 12,3%. A renda real do trabalhador teve alta de 0,4%, equivalente a R$ 2.340. A população ocupada agora é de 93.400.000 pessoas,
2% a mais que em 2018. Pouco mais de 33 milhões de trabalhadores estão com carteira de trabalho assinada, alta de 1,1%. Um dos sinais mais positivos de que a economia melhora é essa queda do desemprego. Por quê? O desemprego é a ponta da linha da economia, é uma consequência, digamos, final. Além de ser positiva por si só, mostra que as etapas anteriores ao aumento de empregos, como investimentos, bons negócios, vendas, estão evoluindo. Isso de maneira constante, sustentável. Um levantamento da Serasa mostra que o número de brasileiros com dívidas cresceu no ano passado. E para ajudar as pessoas a limpar o nome, um caminhão-escritório vai percorrer 40 cidades do país. O serviço começou em Osasco, na Grande São Paulo. As informações estão disponíveis na internet e é possível até negociar as dívidas online. O problema é que nem todo mundo tem um computador em casa. E mesmo quem tem, nem sempre domina a máquina. Então o jeito é pedir uma ajudinha no serviço itinerante. Porque a internet para mim tá difícil de acessar. Eu não consegui, nem meus sobrinhos conseguiram me ajudar. Então tem que vir pessoalmente mesmo. Segundo um levantamento da Serasa, o número de inadimplentes no país cresceu de pouco mais de 62 milhões de pessoas em 2018 para quase 64 milhões em 2019. Já a soma de todas as dívidas caiu. Em 2019 chegou a pouco mais de 226 milhões de reais, contra 234 milhões em 2018. Uma queda de 3,3%. Aqui dentro do caminhão, o consumidor fica sabendo se no nome dele consta alguma restrição e como está o score dele, que vai mostrar, através de uma pontuação, se ele tem ou não condição de fazer novas compras. Agora, se ele tiver alguma pendência, ele pode renegociar a dívida aqui mesmo, desde que a empresa faça parte da campanha. Vindo até aqui, a gente dá todo o respaldo, tira dúvidas sobre score, que sempre traz muita dúvida da pontuação do score e tudo mais. E aí ele consegue depois navegar no site e no nosso aplicativo de forma mais fácil. Participam do mutirão 46 empresas, a maioria do comércio. Prestadoras de serviços públicos, bancos e financeiras também estão na lista das que oferecem descontos de juros e multas para facilitar o pagamento das dívidas. Paulo soube que tinha contas atrasadas com uma empresa que faz parte da campanha. No fim, ele saiu com aquela sensação de alívio. Mais calmo, mais aliviado, satisfeito por ter conseguido fazer a renegociação, entendeu? O caso da família carbonizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ainda é cercado de mistério. A filha mais velha do casal, suspeita de participação nos assassinatos, teria trocado o chip de seu celular dias antes do crime. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de Ana Flávia Gonçalves e da namorada dela, Karina Ramos. Mas, ao que tudo indica, a filha mais velha do casal assassinado trocou o chip do celular poucos dias atrás. Além disso, os investigadores ainda não encontraram um homem de cerca de 1,90 m de altura, descrito pela principal testemunha do caso. Esse homem alto teria, no momento do crime, ajudado Ana Flávia e a namorada Karina a carregar até o carro eletrodomésticos, joias e R$8 mil em dinheiro. A polícia procura outras pessoas que teriam participado do crime. Um suspeito já foi identificado. Ele seria parente da Karina. Hoje, parentes do casal assassinado estiveram na delegacia. Este primo de Flaviana Gonçalves revelou que Ana Flávia já havia sido casada com outra pessoa. O casal que foi assassinado não era homofóbico, era um casal que respeitava. Eles foram padrinhos de casamento do primeiro casamento da Ana Flávia. O advogado disse que tanto Ana Flávia como Karina negam envolvimento nos homicídios. Por enquanto, a gente pode dizer que são inocentes, né? Até as conversas que a gente tem, que elas contam as histórias pra gente das coisas, tudo, e devem entender isso daí, elas afirmam que são inocentes, não tiveram qualquer participação no crime.
A mãe de Flaviana também foi à delegacia, mas não quis falar com a imprensa. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antecipou a volta das férias por causa da crise na pasta. O enfraquecimento político do ministro aumentou as especulações de uma possível demissão. Onyx Lorenzoni estava de férias no exterior e tinha a volta ao Brasil prevista para o domingo. Mas a crise na Casa Civil forçou o ministro a retornar hoje. Eu preciso compreender, eu preciso conversar com o presidente, entender as razões. Ele também vai ouvir uma série de questões que eu vou esclarecer a ele. Mas a nossa relação é de muita amizade, a nossa relação é de muita confiança entre um e o outro. Nos últimos 3 dias, Lorenzoni perdeu 3 assessores de confiança, todos demitidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O primeiro foi o então secretário executivo, Vicente Santini, exonerado porque viajou para a Índia num avião da Força Aérea. Depois caiu o substituto dele, Fernando Moura, por readmitir Santini. O último exonerado foi o chefe da comunicação social da Casa Civil, Gustavo Lopes. Ele publicou uma nota em que afirmava que Bolsonaro havia conversado com Santini e decidido que ele deveria continuar colaborando com o governo. O comunicado era uma justificativa para a renomeação de Santini, que depois foi revogada. A questão do Gustavo foi uma decisão minha, né, por conta de uma informação que saiu sem estar autorizada. Né. Foi uma questão pontual. Onyx Lorenzoni é aliado de Bolsonaro há muito tempo e foi um dos primeiros a apoiar a candidatura do presidente. No entanto, no primeiro ano de governo, o papel dele diminuiu. Primeiro foi afastado das funções de articulador político, depois viu a Secretaria de Assuntos Jurídicos ser retirada da Casa Civil e agora perdeu o PPI, Programa de Parceria de Investimentos, que foi transferido para o Ministério da Economia. Com isso, crescem os rumores sobre uma possível demissão ou transferência de Onyx para outro ministério. O ministro descarta deixar o governo. Claro que não. Eu sou, como já disse, a minha missão, junto com o presidente Bolsonaro, é servir o país. Mas claro que toda e qualquer decisão dentro do governo é liderada por ele. Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada. Ontem, após voltar de Belo Horizonte, o presidente fez exames no Hospital das Forças Armadas. O Palácio do Planalto não esclareceu o motivo dos exames. E apesar da agenda de hoje não prever compromissos oficiais para que ele ficasse de repouso, o presidente recebeu vários ministros, entre eles Onyx Lorenzoni. O presidente chegou a conversar com a imprensa, mas restringiu as perguntas ao assunto coronavírus. Perguntado sobre Onyx Lorenzoni, encerrou a entrevista. É evidente que na Casa Civil há algo mais no ar do que os aviões de carreira e da FAB. Correm várias especulações, você ouviu aí. Onyx seria deslocado para outra posição no Planalto ou até ganharia um ministério. É claro que Bolsonaro pode voltar atrás e tudo ficar como dantes no quartel de Abrantes. Com as incertezas dos impactos econômicos do coronavírus, o dólar fechou o dia no maior valor desde a criação do real, R$ 4,28, a alta de 0,65%. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você. Até segunda.